Olá, amigos ouvintes da Divulgar. Olha eu aqui de novo para a gente fazer uma leitura, mais uma reflexão da revista O Reformador, outubro de 2017, páginas 16 e 17. Provas indispensáveis. A cada um o seu caminho purificador. Bem interessante, de Geraldo Campetti, sobrinho, um excelente autor. Vamos ver o que ele nos traz, né? Falando dessas provas indispensáveis para o nosso caminho purificador. É uma leitura bem extensa, mas super vale a pena. Estive estudando, olhando e cheguei à conclusão de que eu precisava trazer essa leitura para vocês. Vamos lá, ele começa assim. Às vezes nos questionamos por estarmos em um mundo onde há tanto sofrimento e desilusão. Ele começa com uma pergunta, né? Se nós nos questionamos, não seria equânime se tivéssemos melhores condições de vida, com paz e equilíbrio nas relações interpessoais, entre os povos de diferentes nações do planeta? As respostas poderiam ser afirmativas se apresentássemos condições morais de merecimento para viver em situações mais amenas. No entanto, ainda não demonstramos comportamentos firmes no bem, garantidores de direitos pleiteados e não raro em brados de indignação e de ingratidão perante a providência divina. É uma realidade. A gente comete equívoco a todo momento, e aí a gente quer o céu na terra. Impossível, né? A gente planta, a gente colhe o que a gente planta. Isso é uma realidade. Deus não parece ser justo, muito menos misericordioso, ao permitir tanta desigualdade social no mundo e consentir que a criminalidade e a injustiça campeiem sem rédeas nos variegados rincões planetários, notadamente nos países de baixa renda econômica, principalmente, né? E precárias condições socioeducacionais. Porém, quando lançamos o olhar para dentro de nós e começamos a enxergar nossa realidade íntima de espíritos imperfeitos, ainda com manifestas tendências negativas, existentes no pensamento ou na palavra, ou ainda reveladas nos sentimentos diários ou nas ações cotidianas da existência, compreendemos que as responsabilidades dos nossos enfrentamentos não devem ser creditadas a terceiros ou a circunstâncias externas, a não ser em nós mesmos. Nós é que criamos o nosso ambiente e nós nascemos no lugar certo, na família certa, no ambiente certo. A gente não vai para lugar nenhum errado. Nada errado. A gente reencarna no lugar correto. País, cidade, família, mãe, pai, irmão, primo, colega de trabalho. Todo mundo está comprometido com a gente para estar naquele local. Porque merecemos estar naquele local. Continuando. Somos os responsáveis pelos nossos destinos, construtores da caminhada evolutiva, livres para a escolha que nos apontem felicidades ou que gerem consequências desagradáveis a nos perturbar a serenidade. As pessoas que dizem assim, essa família não é minha, te engana não, tu veio para aquela família porque tu precisava estar naquela família. Ter aquela mãe, ter aquele filho, ter aquele irmão, ter aquele compadre, né? Apenas os que cumprem rigorosamente seu dever conseguem trazer a consciência tranquila. Enquanto houver pendência no cumprimento da lei divina em nossa vida, não estaremos em paz e ainda precisamos dos reajustes indispensáveis para a reabilitação e remissão espirituais. Chico Xavier, 2002.
Naranello Lúcio, no belíssimo Jesus no Lar, de Chico, de 2017, que certo homem devoto do Pai foi indicado por seus contemporâneos para que lhe consagravam especial louvor para ascender ao reino dos céus. A insistência foi tamanha que os próprios arcanjos demandaram ao Todo-Poderoso a transferência daquele crente ao paraíso. Vamos continuar essa história. O Pai amadíssimo, não obstante em sua sapiência suprema, determinou que o candidato aos céus fosse submetido às provas indispensáveis para que se euforissem exatamente as suas qualidades espirituais. Bora testar, vamos ver se ele realmente merece vir para o céu, o reino dos céus, né? Assim, de início, foi testado nas provas de necessidade. A miséria atingiu-o intensamente e a falta de recurso era de causar piedade. Privado do necessário, foi abandonado pelos entes queridos, enfrentou adversidades e obstáculos mil. Todavia, o devoto compreendeu no desafio a oportunidade de exercitar a humildade e a resignação perante a vontade suprema de Deus, que jamais abandona seus filhos e seguiu confiante. Que lindo, que maravilha que ele entendeu e aceitou. Já estava aqui, passando todas as necessidades, ele não se revoltou, ele aceitou, entendendo que era necessário passar por aquela situação. Tendo superado a primeira prova, foi submetido aos testes dos recursos. O dinheiro foi-lhe conferido. As mancheias e a riqueza era de causar inveja até aos mais abastados. Contudo, o devoto compreendeu que os valores à sua disposição eram empréstimos da divindade. Gente, se todos nós pensássemos assim, hein? Nós não estaríamos passando por essas provas, tamanhas provas, com tanta dor, com tanta lágrima, né? Com tanto ranger de dente. Conferindo-lhe apenas a condição de usufrutuário, responsável pelo justo emprego das riquezas em benefício dos semelhantes necessitados, gerando empregos e ensejando o progresso material e o bem-estar social à coletividade na qual se encontrava inserido. Vencida mais uma prova, eis que agora o digno homem se defronta com o poder a lhe figurar na existência como desafio eminente. Repleto de autoridades, nada obstante reconheceu humildemente que a providência lhe concedia bênesse em forma de prova e empregou o talento da influência para instrução e educação das pessoas, gerenciando o poder com moderação e equilíbrio, bom senso e discernimento, sendo cada vez mais admirado pelo povo que não se cansava de lhe dirigir cômios reflexos de gratidão ao seu bom proceder. Você percebe que ele pediu uma prova para ter direito a ascender no reino dos céus, e a prova lhe foi colocada e ele já venceu a terceira. Ele venceu a humildade, né? Passou por provas de necessidades, depois ele veio para as provas de ter muito dinheiro para ajudar as pessoas, ele fez o que era correto, ajudou todo mundo, deu emprego para todo mundo, e agora ele venceu a prova do poder, né? Delegar a sua autoridade para o bem. Vitorioso e feliz, o crente finalmente recebeu a inesperada visita da cólera. Aí vem a quinta prova. Por intermédio de um servo, ignaro e frágil moralmente, melindrou-se sobre o guante dos assíndices, maledicentes que lhes achicoalharam o amor próprio. Ao ser questionado em temática reservada, sentiu-se ofendido na honra e na dignidade. Embora o libero resguardasse
verossimilhança. O devoto não resistiu à prova da cólera e, irado, difamou seu oponente, expondo desnecessária e equivocadamente parentes e servidores, quedando-se no debacle da revolta e culminando por prejudicar a sua própria obra. O candidato ainda não estava pronto a ascender os parâmetros celestiais e demandaria longo tempo de aprendizado nas fileiras da afabilidade e da doçura para merecer a vida superior. Profunda reflexão sobre as ocorrências da atualidade permitirá compreender o que a bondade e justiça divina reservam a cada um de nós, em consonância com o merecimento e a necessidade de que nos revestimos portadores. A casualidade não existe nas leis soberanas, nem de bom tom submete-nos, aos desígnios superior, concluindo que estamos onde devemos estar. Convivemos com quem nos cabe conviver e enfrentamos as provações indispensáveis ao nosso aprimoramento interior. A casualidade divina, reguladora dos destinos humanos, oferta-nos a experiência impostergáveis ao aprendizado. Contudo, para isso não nos iludamos. Todos, sem exceção, seremos submetidos a contingências penosas, em íntima conexão com defecções tumorais, caracterizadora das condições espirituais inferiores na qual ainda nos debatemos temporariamente. Essa reflexão ela está mostrando para a gente que todos os percalços que nós passamos é para o nosso melhoramento moral. Mas a gente, o que acontece? A gente às vezes pede para vir naquela situação, mas na primeira esquina que a gente dobra, que encontra dificuldade, ou que sente uma dor, ou que sente uma falta, ou que sente um desapego, a gente já explode. Você viu que o nosso personagem, ele superou a humildade, superou a pobreza, superou a riqueza, superou o poder. Mas quando chegou na cólera, ele caiu. Quem imaginaria? Eu não imaginaria que esse personagem ia se perder através da cólera. Vamos continuar para ver como termina essa história? Muito interessante, por sinal. Entre mentes, o meigo Nazareno nos exortou em seu evangelho luminoso, nos registros de Mateus, capítulos 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então nós estamos aqui no planetinha azul para aliviar essa bagagem que a gente está com a mala super lotada. Na hora que a gente desencarnar, que a gente tiver que ir para o mundo espiritual, voltar para casa, né, como eu costumo dizer, que é a realidade, a gente não consegue nem ir porque a mala está tão pesada que a gente fica por aqui mesmo. Então, bora aliviar essa carga. Olha o que Jesus fala aqui para a gente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Jamais os valores intrínsecos
resultantes das conquistas empreendidas no decorrer da jornada ascensional do ser humano, serão depreciados pelas potências naturais e determinantes do progresso. Você me perdoe de vez em quando eu me engasgar com algumas palavras. Eu estudo, mas na hora aqui, ao vivo, às vezes eu me enrolo. Mas vocês vão me perdoando aí. A cabeça já está ficando branca. A lei de evolução é dádiva divina, as criaturas em sua trajetória rumo a Deus, e o esforço é apanágio do ser humano na conquista de si mesmo. A lei de evolução é dádiva divina às criaturas em sua trajetória rumo a Deus, e o esforço é apanágio do ser humano na conquista de si mesmo. Nada que a gente consegue é de graça, gente. Tudo tem seu preço. Por isso é que ele fala aqui do esforço para a conquista de si mesmo. Resta-nos, pois, com o fito de colimar todo desiderato, o cumprimento da lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Somente assim lograremos êxitos no combate a indispensáveis provas a nós impingidas e poderemos gradativamente, olha, não é nas carreiras, hein? Gradativamente adentrar o pórtico da felicidade e da plenitude tão almejadas pelos nossos espíritos sequiosos de luz e de paz. E a gente encerra essa reflexão de hoje com mais um aprendizado, né? E essa reflexão nos diz o seguinte: tenha paciência, mas trabalhe para superar os percalços que você mesmo escolheu para passar, para que possa evoluir, crescer e ter a oportunidade de estar no mundo regenerado. Não é assim? Então vamos estudar, vamos orar e vigiar. Vamos cuidar do nosso irmãozinho, que tanto precisa da ajuda. Às vezes está do nosso lado e a gente não dá conta. Lembrando que os nossos familiares não são por acaso. Que o país que nós moramos, que nós nascemos, a cidade que nós residimos, a casa onde nós estamos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, meus colegas de trabalho, nossos colegas de religiosidade, as pessoas que cruzam pelo nosso caminho, tudo faz parte do nosso crescimento espiritual. Nós estamos à prova a todo momento. Vamos segurar firme na mão do Cristo e vamos vencer. Chegaremos lá, como diz uma grande amiga minha, que hoje mora nas Minas Gerais. A gente chega lá. Fiquem todos com Deus, que Maria Santíssima abrace todos com seu manto sagrado e nos proteja de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.